Olá, bem-vindo ao Código Sagrado. De onde você está nos assistindo? Comente aqui para sabermos até onde a palavra de Deus está chegando. Agora, prepare-se, porque a mensagem de hoje vai transformar sua vida. Vamos para o vídeo. Desde os primórdios da humanidade, Deus sempre encontrou maneiras de se comunicar com o homem. Antes da escrita, antes dos pergaminhos, antes mesmo dos templos e sinagogas, Deus falava diretamente com aqueles que escolhia para transmitir sua mensagem. Esses homens eram conhecidos como profetas, verdadeiras vozes de Deus na terra, escolhidos para guiar, advertir e revelar os planos divinos. Mas o que fazia de um homem um profeta? Era um dom, um privilégio, ou uma missão carregada de desafios e sacrifícios. O chamado profético. Quando Deus escolhe um homem. A Bíblia nos ensina que um profeta não era alguém que simplesmente se auto-intitulava mensageiro divino. Pelo contrário, Deus chamava e capacita os seus escolhidos, muitas vezes contra a vontade deles. Moisés tentou recusar. Jeremias disse que era jovem demais. Jonas fugiu. Mas todos eles, de uma forma ou de outra, foram alcançados pela vontade divina e não puderam escapar do propósito maior. No livro de Deuteronômio 18:18, Deus faz uma promessa que moldaria a história do seu povo. Do meio de seus irmãos, levantarei um profeta como você, e porei as minhas palavras na sua boca. Ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Aqui, Deus estabelece o padrão para todos os profetas que viriam depois. Eles não falavam por si mesmos, mas sim pela boca do Senhor. Mas como distinguir um verdadeiro profeta de um falso? Afinal, ao longo da história, muitos se levantaram dizendo falar em nome de Deus, mas suas palavras não se cumpriram. Verdadeiros x falsos profetas, como reconhecê-los? A Bíblia nos alerta sobre a existência de falsos profetas que distorcem a verdade para enganar o povo. Mas há sinais claros para identificar um verdadeiro mensageiro de Deus. As palavras do profeta sempre se cumprem. Se Deus falou, então nada pode impedir sua palavra de se realizar. Jeremias 28:9. O verdadeiro profeta aponta para Deus e não para si mesmo. Ele não busca fama ou reconhecimento, mas exalta ao Senhor. Deuteronômio 13:1-3. A mensagem do profeta muitas vezes confronta, não agrada. Diferente dos falsos profetas que dizem o que o povo quer ouvir, os verdadeiros anunciam a verdade, mesmo que seja difícil. Jeremias 23:16-17. Muitos desses homens enfrentaram perseguição e até a morte por falarem aquilo que Deus ordenou. Mas entre todos os profetas da Bíblia, há um que se destaca como o primeiro grande profeta de Israel, Moisés. Moisés, o profeta da libertação. Antes de reis, antes de templos, antes da nação de Israel existir como um grande povo, Moisés foi a voz que guiou os hebreus rumo à liberdade. Desde o nascimento, sua história foi marcada por milagres. Salvo das águas do Nilo, criado no palácio de Faraó, ele cresceu como um príncipe egípcio. No entanto, seu destino era muito maior do que a glória dos palácios. Deus o chamou através de uma sarça ardente, um fogo que não consumia, e ali sua missão foi revelada: libertar o povo de Israel da escravidão. Mas Moisés não se achava capaz. Quem sou eu para enfrentar Faraó? Ele perguntou. Eu não sei falar bem. Ele argumentou. Envia outra pessoa. Ele suplicou. Mas Deus não aceita desculpas quando escolhe alguém.
Ele prometeu estar com Moisés e lhe deu sinais e poder para que ninguém duvidasse que ele falava em nome do grande Eu Sou. E é assim, Moisés se tornou não apenas o libertador de Israel, mas um modelo de profeta. Ele foi a ponte entre Deus e os homens, recebeu as tábuas da lei, realizou milagres e profetizou sobre o futuro de Israel. Mas a história dos profetas não termina com ele. Após a morte de Moisés, Deus continuou a levantar homens para falar em seu nome. E conforme Israel crescia como nação, os profetas se tornavam ainda mais importantes para corrigir, advertir e guiar o povo de volta para Deus. Entre esses profetas, um dos mais impressionantes foi Isaías, aquele que recebeu visões sobre o futuro da humanidade e a vinda do Messias. Vamos conhecer Isaías, o homem que viu Deus no templo e anunciou a vinda de Jesus Cristo séculos antes de seu nascimento. Suas profecias revelam um plano divino que transformaria toda a história da humanidade. Mas como Isaías recebeu essas revelações? Qual foi sua experiência ao ver a glória de Deus? E por que suas palavras ainda ecoam com tanta força nos dias de hoje? Isaías, o profeta do Messias e da redenção. Em um tempo de grande incerteza e corrupção em Israel, Deus levantou um homem para proclamar sua verdade. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, em um período em que o povo de Judá se afastava dos caminhos do Senhor. Sacrifícios vazios, hipocrisia religiosa e alianças políticas perigosas ameaçavam a nação. Mas, no meio desse caos, Isaías recebeu uma visão que mudaria para sempre sua vida e a história da humanidade. A visão no templo, o chamado de Isaías. Isaías era um homem comum até o dia em que teve um encontro sobrenatural com Deus. Em sua visão, ele viu o Senhor assentado em um trono elevado, com sua glória enchendo o templo. Ao redor, serafins proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O impacto dessa visão foi devastador. Diante da santidade absoluta de Deus, Isaías percebeu sua própria impureza e clamou: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Naquele momento, um dos serafins voou até ele com uma brasa viva retirada do altar e tocou seus lábios, purificando-o. Então, Deus fez uma pergunta que ecoaria pela eternidade: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, transformado por aquele encontro, respondeu com firmeza: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Esse foi o início de sua missão como profeta. Mas sua mensagem não seria fácil. Deus o enviou para pregar a um povo de coração endurecido, que ouviria, mas não entenderia, veria, mas não enxergaria. A profecia do Messias, o servo sofredor. Entre as muitas mensagens de Isaías, uma delas se destaca como uma das mais impactantes e importantes de toda a Bíblia: a profecia sobre a vinda do Messias. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías descreveu com detalhes surpreendentes a vinda de um servo sofredor, aquele que levaria sobre si os pecados da humanidade. Em Isaías 53, ele escreveu: Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, ferido e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Essa profecia revelou que o Messias não seria um rei conquistador aos olhos do mundo, mas sim alguém que sofreria, seria rejeitado e carregaria o peso do pecado da humanidade. Durante séculos, essa mensagem permaneceu um mistério. Como um rei poderia vencer através do sofrimento? Como a redenção viria por meio da dor? Somente com a chegada de Jesus Cristo, essa profecia se cumpriu de maneira perfeita. Ele foi o cordeiro que foi levado ao matadouro sem abrir a boca, aquele que foi ferido por nossas transgressões. Mas Isaías não apenas anunciou a vinda do Messias. Ele também trouxe advertências severas ao povo de Judá. Ele alertou sobre a destruição que viria caso não se arrependessem. Advertências e julgamento. A queda de Judá. Isaías viveu durante o reinado de 4 reis de Judá e testemunhou a decadência moral e espiritual da nação. Ele advertiu que, se o povo não abandonasse seus maus caminhos, enfrentariam o juízo divino. E foi exatamente o que aconteceu. Anos mais tarde, Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo cativo. Isaías já não estava vivo para ver essa tragédia, mas suas palavras se cumpriram com precisão. No entanto, sua mensagem não era apenas de destruição. Ele também anunciou esperança. Ele revelou que Deus não abandonaria seu povo para sempre e que, no tempo certo, ele restauraria aqueles que se voltassem para ele. Essa promessa de restauração se cumpriria plenamente em Jesus Cristo. Mas, antes da chegada do Messias, Deus levantaria outro profeta, um homem conhecido por sua coragem diante de reis e por seu testemunho inabalável. Esse profeta era Jeremias. Veremos a história de Jeremias, o profeta que chorou pelo destino de seu povo. Ele foi chamado ainda jovem e enfrentou intensa perseguição por falar a verdade. Como ele lidou com essa missão tão difícil? O que suas palavras nos ensinam até hoje? Jeremias, o profeta do choro e da destruição de Jerusalém. Jeremias é um dos profetas mais notáveis da Bíblia, não apenas por suas profecias, mas pela dor que carregou ao ver seu povo rejeitar a Deus. Ele foi chamado desde jovem para uma missão difícil: anunciar o juízo de Deus sobre Judá. Seu ministério foi marcado por rejeição, perseguição e tristeza, mas também por uma fé inabalável. O chamado de Jeremias, a voz de Deus em tempos difíceis. Jeremias não veio de uma linhagem de reis ou guerreiros. Ele era apenas um jovem quando Deus o chamou para ser profeta. No livro que leva seu nome, ele descreve seu chamado. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Diante dessa grande responsabilidade, Jeremias se sentiu incapaz. Ele respondeu: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Mas Deus o encorajou, garantindo que ele mesmo colocaria as palavras em sua boca e que Jeremias não deveria temer. A partir daquele momento, Jeremias tornou-se um profeta contra sua própria nação, anunciando que Judá enfrentaria severas consequências por causa de sua idolatria e rebeldia contra Deus. A mensagem de advertência: o fim se aproxima. 1. O povo de Judá estava mergulhado na idolatria. Eles haviam abandonado os mandamentos do Senhor e seguido outros deuses. Falsos profetas diziam que tudo estava bem, que Deus não puniria a nação. Mas Jeremias proclamava uma verdade diferente. Assim diz o Senhor: arrependam-se de seus maus caminhos. Se não ouvirem, minha ira se derramará como fogo, e não haverá quem a apague. Mas em vez de ouvirem,
Os líderes religiosos e políticos rejeitaram sua mensagem. Jeremias foi ridicularizado, ameaçado e até jogado em uma cisterna para morrer. Mesmo assim, ele permaneceu fiel à sua missão. Ele chorava por seu povo, pois sabia que a destruição viria. Por isso, ficou conhecido como o profeta chorão. Mas suas lágrimas não eram sinais de fraqueza, e sim de amor. Ele sabia que Deus estava prestes a permitir que Babilônia destruísse Jerusalém. A queda de Jerusalém, a profecia cumprida. Por anos, Jeremias advertiu sobre o desastre iminente. Ele anunciou que a Babilônia viria como um leão faminto para destruir Judá e levar o povo cativo. E então, no ano 586 a.C., a profecia se cumpriu. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Salomão e levou milhares de judeus para o exílio na Babilônia. Foi um momento de desespero para a nação. O povo que havia sido escolhido por Deus estava agora sob o domínio de um império pagão. Mas, mesmo diante dessa tragédia, Jeremias trouxe palavras de esperança. A promessa de restauração. Deus não abandona seu povo. Mesmo diante da destruição, Jeremias revelou que Deus ainda tinha planos para seu povo. Em meio às cinzas de Jerusalém, ele proclamou: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Essa promessa mostrou que o exílio não seria o fim. Deus traria seu povo de volta, restauraria a terra. No tempo certo, enviaria o Messias para trazer a verdadeira redenção. Mas antes da vinda do Salvador, Deus ainda levantaria outro profeta. Um homem que profetizaria não apenas para Israel, mas para os reinos do mundo. Esse homem era Daniel. Conheceremos Daniel, o profeta que permaneceu fiel a Deus mesmo no exílio. Como ele sobreviveu à cova dos leões? Quais foram as visões que Deus lhe revelou sobre o futuro? Daniel, o profeta das visões e da fidelidade no exílio. Daniel é um dos profetas mais fascinantes da Bíblia. Ele não apenas recebeu revelações impressionantes sobre o futuro, mas também demonstrou uma fé inabalável em Deus, mesmo em meio a uma cultura hostil. Sua história se passa no exílio babilônico, um período de grande sofrimento para o povo de Israel. No entanto, Daniel permaneceu fiel ao Senhor e foi usado poderosamente para revelar mistérios divinos. O jovem cativo que se recusou a se contaminar. Daniel era apenas um jovem quando foi levado para a Babilônia após a destruição de Jerusalém. Ele e outros jovens nobres de Israel foram escolhidos para servir no palácio do rei Nabucodonosor. O objetivo era que eles aprendessem a língua e a cultura dos babilônios e se tornassem servos do rei. Mas Daniel tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele se recusou a comer a comida do rei, que era sacrificada a ídolos. Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei e com o vinho que ele bebia. Mesmo em uma terra estrangeira, ele permaneceu fiel aos princípios de Deus. Essa fidelidade chamou a atenção, e Deus concedeu a Daniel e seus amigos sabedoria e inteligência superiores. A interpretação do sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve um sonho misterioso que ninguém conseguia interpretar. Ele ficou tão furioso que ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos. Mas Daniel buscou a Deus em oração e recebeu a revelação do significado do sonho. O rei havia sonhado com uma grande estátua feita de diferentes materiais: ouro, prata, bronze,
ferro e barro. Deus revelou a Daniel que essa estátua representava os grandes impérios que dominariam o mundo: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Daniel então declarou ao rei: o Deus dos céus revelou ao rei o que há de acontecer no futuro. Nabucodonosor ficou tão impressionado com a sabedoria de Daniel que o colocou em uma posição de alta autoridade na Babilônia. A cova dos leões. A fidelidade de Daniel posta à prova. Anos depois, durante o reinado de Dário, inimigos de Daniel procuraram uma forma de destruí-lo. Eles convenceram o rei a assinar um decreto proibindo qualquer oração a outro deus que não fosse o próprio rei. Mas Daniel não se intimidou. Ele continuou orando ao Deus de Israel 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Quando seus inimigos o denunciaram, o rei Dário foi forçado a lançar Daniel na cova dos leões. Naquela noite, todos pensavam que Daniel seria devorado. Mas na manhã seguinte, quando o rei correu até a cova, encontrou Daniel vivo e ileso. Daniel declarou: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal. Esse milagre fez com que o rei Dário reconhecesse o Deus de Daniel como o Deus verdadeiro. As visões proféticas, revelações sobre o fim dos tempos. Além de sua fidelidade a Deus, Daniel também recebeu revelações impressionantes sobre o futuro. Em suas visões, ele viu reinos surgindo e caindo, mas também viu algo muito maior. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino eterno. Daniel profetizou a vinda do Messias, que estabeleceria um reino que nunca teria fim. Essas profecias apontavam diretamente para Jesus Cristo. Veremos o último e maior dos profetas, João Batista. Ele teve o privilégio de preparar o caminho para o Messias e anunciar a chegada do reino de Deus. Como foi sua missão? Qual foi sua mensagem? João Batista, o profeta que preparou o caminho do Senhor. João Batista foi o último e um dos mais importantes profetas da Bíblia. Sua missão foi única: preparar o caminho para a vinda do Messias. Sua história é marcada por coragem, devoção e um chamado direto de Deus para anunciar o arrependimento e a chegada do reino dos céus. O nascimento milagroso de João Batista. João não foi um homem comum. Sua história começa antes mesmo de seu nascimento. Seu pai, Zacarias, era um sacerdote, e sua mãe, Isabel, era estéril. Ambos já eram idosos quando receberam uma mensagem do anjo Gabriel. Tua mulher, Isabel, te dará um filho, e lhe porás o nome de João. Zacarias ficou incrédulo. Por isso, ficou mudo até o nascimento da criança. Quando João nasceu, sua boca se abriu e ele glorificou a Deus. Esse nascimento milagroso já indicava que João teria um propósito especial na história da salvação. A voz que clama no deserto. João cresceu no deserto, longe da sociedade, sendo preparado por Deus para sua missão. Quando chegou o tempo certo, ele surgiu pregando às multidões com uma mensagem poderosa: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, chamando-as ao arrependimento. Sua aparência era marcante. Vestia roupas de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Sua pregação era forte e direta. Ele confrontava os líderes religiosos da época, chamando-os ao arrependimento verdadeiro. O encontro com Jesus, o momento mais esperado. Então, um dia, algo extraordinário aconteceu.
No meio da multidão que João batizava, surgiu Jesus. Quando João o viu, declarou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus pediu para ser batizado por João. No momento em que Jesus saiu das águas, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Então, uma voz veio do céu, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse momento foi a confirmação do ministério de Jesus e o cumprimento da missão de João. A coragem de João e seu martírio. Mesmo sabendo que sua missão estava chegando ao fim, João não parou de pregar a verdade. Ele denunciou os pecados do rei Herodes, que vivia em adultério com a mulher de seu irmão. Por causa disso, João foi preso, posteriormente, executado. Sua vida foi curta, mas seu impacto foi eterno. O legado de João Batista. Jesus declarou que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Ele foi o último profeta antes da nova aliança, o homem que preparou o caminho para o Salvador do mundo. Seus últimos dias na prisão não foram em vão. Seu testemunho continua vivo, nos lembrando da importância do arrependimento, da obediência e da preparação para a vinda do Senhor. Com João Batista, encerramos a jornada pelos maiores profetas da Bíblia. Cada um, à sua maneira, teve um papel crucial na revelação dos planos de Deus para a humanidade. Suas histórias nos ensinam sobre fé, coragem e a certeza de que Deus sempre cumpre suas promessas. Agora, resta a pergunta: estamos preparados para ouvir e obedecer à voz de Deus hoje?